Olá, tudo bem? Graças a Deus, nós já temos algumas semanas que estamos compartilhando, né, a história da igreja narrada ali no livro de Atos. E à medida que a igreja foi expandindo pelo mundo, ah, houve problemas e então houve a necessidade dos apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, escrever cartas para corrigir, encorajar, motivar a igreja a permanecer na simplicidade do Evangelho, de acordo com Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Ele já nos deu a receita para mantermos a unidade, termos o mesmo pensamento, a mesma disposição mental, o mesmo parecer, é não ultrapassar o que está escrito. Se eu e você ficamos naquilo que está escrito, nós não vamos ultrapassar e a unidade do corpo de Cristo será mantida, né? E aí, no capítulo 12, ele falou da variedade dos dons, da variedade dos serviços, das realizações, mas afirmou categoricamente que o Espírito é o mesmo, que o Senhor é o mesmo, que Deus que realiza todas as coisas e que cada membro do corpo de Cristo é importante. Há uma variedade de dons, não apenas um dom, né? E o exercício desses dons, né, levou a igreja à maturidade, levou a igreja ao crescimento. Lembrando que o fato de você ter um dom espiritual não significa que você é espiritual. Porque a igreja de Corinto, ela tinha vários dos dons do Espírito Santo, mas eles eram carnais. Mas se eles exercitassem os dons, visando a edificação do corpo de Cristo, aquela igreja chegaria à maturidade, ao aperfeiçoamento, né? A ser varões perfeitos e capazes e habilitados, né, para realizar toda boa obra. Agora aqui no capítulo 13, Paulo vai mostrar algo que é mais excelente. Ele diz: eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale, ele não diz que falava, ele está dizendo, ainda que eu fale a língua dos homens e a dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Esses dois instrumentos de músicas eram usados, né, na cidade de Corinto para convocar os adoradores, né, de Afrodite, e também de Apolo. Apolo era o deus da beleza masculina. E por isso que a igreja de Corinto tinha muito problema na área sexual. Havia muito problema também na área do homossexualismo, né? E por causa desse falso deus e essa falsa deusa, né, chamada Afrodite. E esses barulhos era estridente, é como aquele carro de som que fica aí na sua porta, falando, gritando, né? E você não consegue dormir, não consegue ter um dia de descanso, porque simplesmente alguém abriu, né, o capô do carro e deixou tocar músicas altíssimas, ou seja, irrita, né? Então, o que Paulo está querendo dizer é que se você não tiver o amor no exercício dos dons que você tem, que Deus te deu, você irrita. Ele está falando, é como o som do símbolo que retine e do bronze que soa, né? Ou seja, da mesma forma que esses barulhos para convocar os adoradores de Afrodite, de Apolo, irritava, barulhos estridentes, assim é você que exercita o dom sem o amor. Você irrita as pessoas, você provoca as pessoas, você vive em pé de guerra com as pessoas. É isso que Paulo está dizendo. Então, sem o amor, o exercício dos dons espirituais, sem o amor, irrita, agride as pessoas. E é tudo que nós não queremos. Por isso que o amor é a base de tudo, né? Sem o amor, nada
adianta, nada mesmo, né? Nada adianta. Então, Paulo vai continuar falando, né? Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ou seja, não adianta você ter fé, não adianta você ter sabedoria, conhecimento. Se você tivesse o dom de operar milagres, de fazer curas, se não tiver o amor, você não é nada. E sem o amor, mesmo você exercitando o dom que você tem hoje, você irrita, você provoca as pessoas, como esses instrumentos de música que eram usados para convocar os adoradores de Apolo e os adoradores de Afrodite. E ele fala mais, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Você pode... Lembra que a igreja no início, muitos dos irmãos vendiam suas propriedades e bens e davam o produto, né, entregava aos pés dos apóstolos, e à medida que alguém tinha necessidade, os apóstolos iam distribuindo e havia as necessidades dos irmãos eram todas supridas, né? Havia igualdade, havia equilíbrio dentro da igreja. Mas Paulo está dizendo, ainda que eu dê todos os meus bens, ainda que eu me sacrifique, se não tiver amor, nada me adiantaria, né? Então, de novo, quero deixar esse ponto bem repetitivo, mas que te ajuda, que me ajuda a lembrar que se eu exercitar os dons que o Senhor me deu sem o amor, em vez de eu edificar, de consolar, de encorajar, eu vou irritar, eu vou provocar as pessoas. E é tudo que eu não quero, eu espero, é tudo que você não queira, né? Como esses instrumentos aqui que eram tocados na convocação dos falsos deuses. Então Paulo vai descrever o amor, né? Ele não está falando aqui de paixão, não está falando de um amor familiar, né? Ele está falando do amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele diz, o amor é paciente. Se você não tem exercitado a paciência, né, diante das circunstâncias e das pessoas, você pode ter a fé, você pode ter o conhecimento, você pode ter a sabedoria, você pode ter todos os dons, mas além de irritar as pessoas, não há nenhum proveito para a sua vida em particular. O amor é benigno, né? O amor, ele não só mostra o caminho para as pessoas, mas ele providencia os meios, os recursos para que as pessoas possam trilhar naquele caminho. Ele apoia, ele serve, ele é bom, né? E ele continua falando, o amor não arde em ciúmes, né? Não queima de ciúmes, né? Ele vibra com o sucesso alheio, ele glorifica a Deus pela prosperidade alheia. Ele quer se diminuir para que outro cresça, né? Como João Batista, que eu diminua, que Jesus cresça. O amor ele não quer o lugar do outro, não quer as coisas do outro, ele não queima, né, em ciúmes, não se ufana, não infla, né? Tem pessoas aí inchadas, né? Acreditam que o céu tem que ficar de pé por eles fazerem parte
igreja de Deus, é aplaudi-los, né? São vaidosos, não se ensoberbece, né? Ou seja, a pessoa não é orgulhosa. Ele fala mais que o amor não conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, tá vendo? O exercício do dom não é para o meu benefício, é para o bem dos outros, é para a edificação do corpo de Cristo, é para a glória de Deus. É por isso que nós temos que lembrar do nosso chamado. Nós fomos chamados para proclamar as virtudes de Deus, né? Nós fomos convocados para isso, né? Então, ele não procura os seus interesses e também diz, não se exaspera, não fique irritado, né? Você vê, às vezes, pessoas pregando a palavra de Deus, você olha para elas, estão xingando, né? Elas não estão pregando, elas estão desabafando, estão irritando, na verdade, porque não há amor, não há paciência, não há benignidade, não há compaixão, não há misericórdia, não há aquela mansidão e, ao mesmo tempo, aquela expectativa que Deus livre aquela pessoa daquele conceito errado, daquele ensinamento falso, daquela conduta pecaminosa, né? A pessoa fica extremamente nervosa e irritada, né? E aí disse que o amor não se ressente do mal, né? Não fica magoado. Se tinha uma pessoa para ficar magoada com a igreja de Corinto, era o apóstolo Paulo. Ele deu a vida por aquela igreja. Mas havia pessoas lá que toleravam, né, falsos apóstolos, pessoas que os escravizavam, pessoas que batiam nos seus rostos e desprezavam o apóstolo Paulo, né? Pessoas que faziam comércio dos irmãos e eles toleravam, mas criavam, né, problema para o apóstolo Paulo. Mas Paulo não se ressentiu do mal, né? Agora, a igreja de Corinto, apesar de ter todos os dons, né, que foi dado a eles por Deus, todo o conhecimento foi dado a eles, você vê isso nos primeiros capítulos, né, do livro, era uma igreja impaciente, intolerante, era uma igreja com ciúmes e brigas constantes, era uma igreja que estava sempre exasperada, sempre ressentida, magoada, ferida, cheia de mimimi, a igreja de Corinto, como alguns hoje em dia. Você não pode falar nada com a pessoa que ela se ofende ou magoa, porque não está crescendo no amor. Tem conhecimento, mas não tem amor, né? Sabe a letra, mas não conhece o Espírito de Deus, não conhece a Deus, sabe o que está no papel e na tinta, né? Como o apóstolo João falou, mas não conhece o verdadeiro Deus, que é amor, né? E que o amor cobre multidões de pecados, que o amor é paciente, é tolerante, o amor perdoa, o amor serve, né, por gratidão a Deus. E ele fala, o amor não se alegra com a injustiça. Então, lembra do justo Ló, né? Ele ficava com sua alma doente, né? Sofria por ver a perversidade, né, dos habitantes de Sodoma e Gomorra, por causa das suas práticas libertinas, ele afligia sua alma. Então, nós devemos ter nojo até da roupa contaminada pelo pecado. Nós devemos estar gemendo dentro da nossa alma por causa da corrupção que está aí no mundo, por causa da violência que está aí no mundo, por causa da desonestidade, por causa da imoralidade, da idolatria, da bebedeira, da agressão, da ganância das pessoas. Nós devíamos estar gemendo, né? O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, né? O amor jamais acaba, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Então, se você não está suportando nada, então você precisa rever, né, a sua vida com Deus, né? Se você está sempre exasperado, está sempre ardendo em ciúmes, em vez de edificar, consolar, você está sempre provocando os outros, irritando. Então, você é como aqueles instrumentos que estridentes no tocar para convocar os adoradores de Afrodite e de Apolo. Irritava, como aquele carro de som que para nas nossas portas e nos irrita, né? Porque às vezes era uma hora que você tirou para descansar e as pessoas não respeitam, né, o direito do outro, e aí põe aquele som estridente que te deixa irritado. Então, se você não tem o amor, se eu não tenho o amor, o exercício dos nossos dons, em vez de edificar, vai irritar as pessoas. Agora, Paulo vai dizer, olha, o amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo ciência, cessará, passará. Havendo línguas, cessarão. Então, Paulo estava dizendo que alguns dos dons que foi dado no início da igreja, como milagres, curas, línguas, eram sinais, né, limitados à era apostólica e que eles iam acabar com o uso, porque não haveria mais necessidade da profecia, uma vez que toda a revelação de Deus foi nos dada mediante o ensinamento dos apóstolos. Então, tudo que nós precisamos saber para ter uma vida piedosa e justa, está aqui, ó. Nós não precisamos de uma nova revelação, nós não precisamos de uma nova profecia. A Bíblia diz que no passado Deus falou aos pais, então Deus teve a sua forma de falar aos pais, está escrito lá em Hebreus capítulo 1. Depois ele falou pelos profetas, né? E agora, nos últimos dias, ele nos fala por meio do Filho. Então, se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, em todas as áreas da sua vida, está escrito aqui, ó, na Bíblia, na palavra de Deus, né? Há falsas revelações hoje, há falsas profecias hoje, né? Mas é falso, porque a voz final de Deus para a humanidade é Jesus Cristo. Por isso que Paulo está dizendo, esses dons são transitórios, vão passar, vão acabar, né? Quando? Ele fala também quando, né? Antes ele diz, porque em parte nós conhecemos. Então a revelação de Deus estava sendo dada à medida que a igreja tinha capacidade de absorver. O próprio Jesus Cristo não ensinou toda a verdade aos apóstolos. Ele tinha muitas outras coisas para ensinar, mas eles não estavam prontos para ouvir. Então ele disse, ó, quando o Espírito Santo vier, o Consolador, o Espírito da verdade, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar todas as coisas. Então, nós temos toda a revelação de Deus para uma vida piedosa e justa nas Escrituras. Muitos dos dons que eram sinais, né, na era apostólica, cessaram. Não existe hoje. O efeito deles permanece. Por exemplo, os milagres que Jesus realizou e que foram registrados, segundo o apóstolo João, né, no Evangelho de João, é suficiente para produzir fé em nossos corações. Então, o que nós temos que fazer é recontar, né, todos os dias, os feitos de Jesus, os feitos de Deus, né? Deus continua operando no nosso mundo, Deus é ativo no nosso mundo, Ele faz grandes coisas entre nós, mas a voz final de Deus para a nossa vida é Jesus Cristo. E a palavra dele foi registrada uma vez por todas, foi nos dada uma vez por todas, para que a gente saiba, né, como nós devemos viver e agradar a Deus.
né? E aí então ele fala que em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, né? Porque a revelação foi dada em parte, mas quando vê o que é perfeito, essa palavra perfeito na língua grega é teleios, que significa maduro. Numa certa ocasião, Jesus disse no Evangelho de Mateus, né, sejam perfeitos, é a mesma palavra, como o vosso Pai celestial é perfeito. Aí você diz, mas como eu posso ser perfeito como Deus? É só fazer o que Deus faz. E se você olhar lá o contexto de Mateus, né, ele está dizendo que Deus manda o seu sol sobre os bons e os maus, a sua chuva na horta do justo e do injusto. Ou seja, quando você faz o bem aos bons e aos maus, você está sendo maduro, você está sendo perfeito como Deus, né? Mais tarde essa palavra aparece várias vezes, né? Mas eu só vou citar mais um exemplo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, fala que toda a escritura, né, é dada por Deus e é útil para ensinar, corrigir, educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, teleios, de novo, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando é que esses dons iam cessar? Quando a maturidade chegasse na igreja, né? E ela chegou mediante a revelação de Jesus Cristo, né? Através dos seus santos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Então, nós precisamos entender isso, né? Muitas pessoas falam, é só quando Jesus voltar que esses dons vai acabar. Não, porque você não tem visto hoje mortos sendo ressuscitados, ou tem? Você não tem visto hoje pessoas sendo curadas instantaneamente? E como eu já disse na aula anterior, né, 90% das doenças do mundo são de origem psicossomática, imaginárias ou funcionais. Apenas 10% das doenças são de origem orgânica. É um câncer real, é uma cegueira de nascença, é uma lesão, né, no corpo, algo orgânico. E por que os que dizem poder curar as pessoas não vão nos hospitais curar as pessoas? Por que as curas só são realizadas, né, eu estou aqui pondo entre aspas, dentro de templos religiosos? Porque tudo é preparado para sugestionar a mente da pessoa, né? Agora, nada impede que nós tenhamos uma verdadeira adoração, paz entre os irmãos, orações a Deus, né, incessante, que pessoas que estão já afetadas, né, nos seus corpos por causa de uma mente doente, de um coração doente, de um coração amargurado, de uma culpa elevada, que a pessoa não possa encontrar cura para essas emoções, que não venha abençoar os seus corpos, né? O medo adoece a alma. E não só adoece a alma, mas afeta o corpo. Mas qual é a cura para o medo? O amor. Esse amor que nós acabamos de falar. A culpa apodrece os ossos, como um câncer. Mas qual é a cura para a culpa? O perdão. A ansiedade, né, além de atormentar a sua mente, gera câncer. Mas qual é a cura para a ansiedade? É você lançar diante de Deus todas as suas preocupações. Então, mas por que os que dizem poder curar, né, que a cura hoje em dia, como nos dias dos apóstolos, por que eles não vão nos hospitais orar pelas crianças que estão com câncer? E curar instantaneamente, assim, ó, impor as mãos e a pessoa ficaria curada. É isso que Jesus falou, que
os apóstolos iam impor as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. E eles fizeram, né? Então, de novo, né, eu quero dizer que não importa quem seja, mas essas pessoas que ficam vendendo, né, milagres, até com hora marcada, vendendo curas até com hora marcada, prometendo curas, né, em troca do seu dinheiro, eles são falsos profetas, são falsos curandeiros e são assassinos, porque às vezes a pessoa está com uma doença orgânica e aí elas vão nesses movimentos, são sugestionadas, aí elas têm uma melhora, porque ela começa a pensar coisas boas e aí o corpo reage, né? Só que a doença continua evoluindo e elas morrem. Então, esses pastores, esses padres, esses curandeiros, não importa quem seja, são assassinos. Ainda exercem ilegalmente a medicina, que é crime no nosso país, né? Antes a detenção era de anos, agora eles reduziram, né? Mas era de anos. E nós temos visto aí escândalo após escândalo envolvendo curandeiros, mentirosos, né? Vendem milagres, vendem curas, vendem. É triste. Eu estou aqui triste. Minha vontade é chorar. Estou indignado, né? Porque o amor não se alegra com a injustiça. E muitas pessoas simples, né? Pessoas puras na sua fé, são enganadas, são roubadas por esses movimentos. E por isso que temos que denunciar, né? Então, a palavra aqui não está referindo à volta de Cristo, até porque Paulo não está tratando sobre a volta de Cristo. Ele está tratando sobre os dons espirituais, né? Ele está tratando da igreja que tinha os dons do Espírito Santo, mas era carnal, era infantil, era imatura. E então Paulo está dizendo, quando a maturidade chegar, né, então o que é em parte será aniquilado, né? Foi necessário. Hoje nós não temos apóstolos, mas nós temos os escritos apostólicos. E nós devemos edificar a igreja de Deus sobre o fundamento dos apóstolos, tá vendo? Eles continuam na estrutura da igreja, ocupando a sua função dentro da igreja. Os profetas continuam. Nós temos que falar o que eles falaram. Nós temos que dizer sempre, assim diz o Senhor. Olha, o apóstolo Paulo ensinou assim. Pedro disse isso, Mateus disse isso, Isaías falou isso, Jeremias falou aquilo, né? Eu não tenho nada para falar de Deus para você. Deus não revelou nada a mim, a não ser o que está escrito aqui, nas Escrituras. Então, nós devemos dizer, as Escrituras dizem, a palavra de Deus diz, Jesus disse, né? Aí sim, nós vamos estar unidos na mesma fé, na mesma disposição mental, vamos ser irmãos, mesmo estando eu aqui no Brasil e você na China, ou na África, ou na Europa, na América, ou na América Latina, na América Central, assim, vamos ser irmãos, porque estaremos falando todas as mesmas coisas. Não haverá duas interpretações das Escrituras, haverá uma só, que a Bíblia diz, e acabou, né? Então Paulo está dizendo, quando eu era menino, tá vendo, na fase infantil da igreja, na fase da criança, né? Eu falava com o menino, agia com o menino, pensava com o menino, mas quando cheguei a ser homem, maduro, né? Desisti das coisas próprias de menino. Então, muitas pessoas ficam apegadas aos princípios elementares da doutrina de Cristo e não avançam para a maturidade. Quem falou isso foi o autor de Hebreus. Depois você lê lá, Hebreus capítulo 4, que fala das Escrituras sendo testificadas por milagres, sinais, prodígios. Capítulo 5, né? Capítulo 6, pessoas
ficando sempre tendo necessidade que alguém ensine aquelas questões básicas da fé e não cresce, não amadurece. Mas por que não cresce? Porque não avançam, né, para o pleno conhecimento que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento está em Cristo Jesus. Então você quer ter todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Volta para Jesus Cristo. Volta para as Escrituras. Volta para os Evangelhos. A gente sabe que é um Evangelho, mas falou, né? Mateus falou, João, Lucas, Marcos. Volta para Cristo. E você vai saber o que Deus quer de você, para a glória dele e para a sua salvação, né? Para de dar ouvido a esses falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres. Volta para o verdadeiro mestre da igreja, que é Jesus Cristo, né? E desiste das coisas de menino e avance para o que é perfeito. Aí Paulo diz, porque agora, naquele momento da igreja, olha que muitas cartas ainda não tinham sido escritas, né? Mais tarde, né, nós vamos ver outras cartas, algumas já foram, né? Nós já vimos Tessalonicenses, Tiago, Gálatas, cartas que foram escritas logo no início, quando os problemas foram surgindo, né? Agora estamos vendo a carta de Paulo aos Romanos, aos Coríntios, mas outras cartas ainda não tinham sido escritas. João ainda não escreveu o seu evangelho, não escreveu suas cartas, não escreveu o Apocalipse, nesse momento aqui que eu estou dizendo, né? Então, Paulo está dizendo, agora nós estamos vendo como num espelho, né, obscuro. Então, veremos face a face. O ponto é, quem ama, conhece a Deus. Não é quem sabe. Porque Deus é amor. E se você acha que conhece, reveja seu pensamento. Porque você talvez não aprendeu como convém ainda, né? Porque o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. E na verdade, não importa o quanto você conhece, o que importa é se Deus te conhece. Em Mateus capítulo 7, 21, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós expulsamos demônios, nós fizemos curas, nós pregamos a Tua palavra. Jesus vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. Então, não importa o quanto você conhece, o que importa é se Deus te conhece. O que importa é se você realmente nasceu de novo da água e do Espírito. Se você anda na fé que foi entregue uma vez por todas aos santos, conforme Judas, verso 3 diz. E esta fé é o ensinamento que você acha nas Escrituras. E isso que importa. E aí, então Paulo vai dizer no verso 3, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E esses três, porém, o maior desses é o amor. Por quê? Porque o amor nunca acaba. Mas a fé, até a fé vai acabar. Né? A fé se torna realidade. Ela se materializa, ela torna real. Né? E a esperança, qual é a nossa esperança? A viva esperança. Que Cristo, né, é o Filho de Deus, nosso Senhor. A Ele devemos respeito, obediência, dedicação, compromisso, amor, lealdade. A Ele é a sua causa. Quando Ele vier na sua glória, né, a esperança tornará realidade. Mas o amor não. O amor continua, porque Deus é
amor, né? Então, a ideia é para você entender, né? Quando você bate uma laje, né? Quando você bateu a laje da sua casa, você teve que usar escoras, né? Porque a laje não estava madura, ela estava verde, né? Aí depois que ela hum, amadureceu, né? Se você não remover as escoras que foram úteis, necessárias, você não entra para dentro da casa. Então, os apóstolos tiveram seu papel real e continuam tendo o seu papel através dos seus ensinos, os profetas, através dos seus ensinamentos, né, deixado para nós, escrito nas Escrituras, né? O dom de milagres, de curas, teve o seu propósito de confirmar, testificar que os apóstolos falaram de fato da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quando você olha para toda a Escritura, você vai ver 3 épocas de milagres, tá? Depois da criação, né? Assim, a criação é um milagre, né, maravilhoso de Deus, uma ação direta de Deus, mas eu estou falando na história, né? Na história da humanidade, né? Assim, você vai ver milagres, né? Na época de Moisés, né? Da lei. Tanto é que para o povo acreditar que Deus enviou Moisés, né, como profeta, Moisés levou 2 milagres para a nação de Israel lá no Egito, né? Que foi o cajado virar em serpente e a mão dele virar lepra e depois curar. Isso para o povo de Israel. E para os egípcios, 10 milagres, né? Então, na época de Moisés, dos profetas, né? Não quer dizer que Deus não interviu na história dos pais, né? Pessoas estéril, Deus deu poder para elas conceberem, né? Então, esse tempo, né, de milagres. Depois, na época dos profetas, você vai ver na época de Elias, Eliseu, mas mesmo na época dos profetas, né, Elias e Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas Eliseu foi mandado a um leproso Ciro. Isso irritou os judeus, e provavelmente deve estar te irritando essa aula, né? Porque tem pessoas que vê milagre à torta e à direita, né? Tem milagre até com hora marcada nas igrejas de hoje, desde que você leve uma quantia de dinheiro. As pessoas acham que podem comprar o dom de Deus. Que vergonha. Que vergonha, né? Então, mesma coisa no caso de Elias, né? Na época dele, né, havia muitas viúvas em Israel, mas ele foi enviado a uma viúva de Serepta. E quando Jesus falou isso, os judeus ficaram irritados. Como hoje, né, as pessoas, como eu disse, né, vê milagre à torta e à direita, né? Em vez de obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos, que não são penosos, que vai trazer saúde para a gente, vai ter paz, alegria, comunhão com Ele, comunhão com os irmãos, e mesmo diante da doença, nós vamos ter o entendimento que ainda é meu dever dar bom testemunho, pregar o Evangelho, exaltar o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não desesperar, mas me alegrar que estou deixando esse tabernáculo para estar com o Senhor. Mesmo diante da morte, o discípulo se alegra porque está indo para a casa eterna, para a casa celestial. O problema dos crentes de hoje é que quer transformar esse mundo num paraíso, né? Falam mal, né, dos testemunhos de Jeová que pregam um paraíso terreno, mas estão fazendo a mesma coisa. Um mundo sem enfermidade, sem pobreza, sem... Jesus falou que os pobres sempre vão existir e nós devemos cuidar deles. Sempre, né? Eu não sou rico, mas tem pessoas mais pobres do que eu. E eu posso usar o que eu tenho para ajudar essas pessoas. Então, o que permanece é o amor, né?
Enquanto Jesus não vem, a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, a esperança, mas não a esperança morta, a esperança viva, a fé que opera pelo amor, a esperança que age pelo amor, pela gratidão a Deus, e o amor que age pelo amor, né? Porque além do amor fraternal, tem o amor divino, né? E é esse amor divino que você suporta tudo, que você crê, que você espera, que você é paciente, que você é bondoso. É isso que governa a igreja. Então, lembrando que os milagres, curas, línguas, traduções de línguas, eram sinais limitados à era apostólica, como as escoras é necessária para a construção de uma laje, mas depois que a laje amadurece, tem que remover as escoras, senão você não entra. Então, esses sinais, milagres foram removidos da igreja, continua exercendo sua função, porque quando eu vejo Jesus acalmando a tempestade lá com os discípulos, quando eu me vejo numa tempestade, lembra quando Jesus estava dormindo na polpa do barco, houve uma grande tempestade, os discípulos desesperaram, acordaram o Senhor, dizendo, mestre, não importa, perecemos, né? O que eu aprendo com esse escrito apostólico, né? Ou daqueles que andaram com os apóstolos, como Lucas, Marcos, né? Que eu vou chegar do outro lado, apesar das circunstâncias adversas, das tempestades que batem contra a minha casa. Porque Jesus falou, vamos para o outro lado do lago. Segundo, Jesus está comigo. Ele estava dentro do barco. Os discípulos não tinham que desesperar. Jesus estava lá, não era a hora dele morrer. Tinha uma hora exata, um momento exato para ele morrer. Ele não ia morrer naquela tempestade. Então eles podiam se acalmar vendo Jesus. E Jesus está comigo diante da tempestade. E diante das provas, mesmo que ele esteja em silêncio, porque quando eu sou professor de tecnologia industrial no Senai, fui, né? Não exerço mais a profissão, mas já exerci. Quando eu aplicava a prova, eu ficava em silêncio. Os alunos tinham que provar que sabia aquelas contas malucas lá da mecânica. E às vezes Deus também fica em silêncio quando eu estou sendo provado. Porque Ele é o professor, eu sou o aluno e eu tenho que passar pelas provas. E outra coisa, os discípulos tinham ido barco. Eles não estavam jogados ao mar. Ele tinha um barco. E nós temos tantas coisas que nós podemos lançar mão para superar as dificuldades que todos nós enfrentamos. Todos os sofrimentos que talvez você ache que só você está sofrendo, está espalhado por toda a nossa irmandade no mundo afora. E em alguns casos sofrendo barbaridade, perseguição e morte, assassinato, só porque são cristãos. Só por isso. Perdendo os seus bens, as igrejas de Cristo no Norte da África têm crescido muito, louvado seja o nome do nosso Senhor, mas muitos dos nossos irmãos estão perdendo seus bens, a vida, porque estão seguindo Jesus Cristo. E estão glorificando a Deus, né? E aí veio, na época de Jesus, né, e da igreja, também um período de milagres, né? Jesus fazendo milagres, provando ser de fato Filho de Deus, provando ser Deus. Por que você acha que ele ressuscitou lá no quarto dia, não no terceiro, no segundo, não no quinto, mas no quarto? Porque os judeus tinham uma doutrina que dizia o seguinte, que um homem de Deus, um profeta de Deus, um servo de Deus, podia ressuscitar um morto até o terceiro dia. Depois disso, no quarto dia, somente Deus em pessoa podia ressuscitar um morto. Então, Jesus, para provar ser Deus, que Ele é, o Criador e sustentador do universo, seja as coisas visíveis e invisíveis, Ele ressuscita Lázaro em qual dia? No quarto. E em vez dos judeus dizer, aqui está Deus na carne, o Messias, o Cristo,
queria matar Lázaro e Jesus. E muita gente que vai ouvir essa aula vai querer me matar, odiar. Porque vai ficar com a sua subjetividade, com as suas experiências, e não com as Escrituras. As Escrituras é a voz de Deus para nós hoje em dia. E voltando para aquela cena lá do barco, da tempestade, eles tinham uns aos outros. O João, o Pedro e outros eram experientes, né, na pesca, já tinha passado por várias tempestades naquele mar, aquela seria só mais uma. Mas o Mateus não. O Mateus era cobrador de impostos. Ele podia ter chegado para os outros, né, apóstolos, e, olha, eu não entendo nada de mar, o que eu devo fazer diante dessa situação? Eu tenho que pegar alguma corda, pegar alguma vela, tirar? É o que eu aprendo. Então, eu não preciso que Jesus faça um milagre hoje em dia para eu crer nele. Eu creio nele. E bem-aventurados são aqueles que creem e não viram. O próprio Jesus falou isso. Agora, eu acredito que Deus age no nosso mundo. Pela oração da igreja, Deus faz coisas incríveis, Deus está fazendo coisas incríveis. É só abrir os olhos e ver. Mas eu estou falando de impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados instantaneamente. Isso não está acontecendo nos dias de hoje. Os falsos mestres vendem milagres. Infelizmente, o povo está tão longe de Deus que corre atrás desses embusteiros, criminosos, assassinos, mentirosos. Eu falo com pesar no meu coração, mas é a pura verdade. Não é de admirar, né? Que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz e seus ministros em ministros da justiça. E quando você olha para essa passagem, ele está falando lá de falsos apóstolos, lá em Corinto. Ele vai falar com a gente isso no segundo livro dessa carta. Então, lembrando, né, que os apóstolos, eles ressuscitavam os mortos, expulsavam demônios, curavam enfermos. Se eles bebessem algum veneno porque alguém queria assassiná-los, nada lhes aconteceria. Se uma serpente picasse um deles ou todos eles não morreriam. Inclusive isso aconteceu na vida do apóstolo Paulo, né? Os bárbaros lá da ilha de Malta, né? Quando eles chegaram na praia e uma víbora pegou na mão do apóstolo Paulo e eles ficaram olhando, esperando, dizendo: a justiça não deixa esse homem viver, esse homem deve ser um criminoso terrível, né? Mas Paulo sacode a mão, a víbora cai, e eles ficam lá esperando, ele vai inchar e vai morrer. Aí, nada disso acontece. Aí tinha um homem, o pai, né, de Públio, dono da ilha, estava doente. Paulo vai lá, impõe as mãos, é curado. Eles trazem todos os enfermos, Paulo impõe as mãos, todos são curados. Você está vendo isso acontecer hoje em dia? Eu não. E se você tem o dom de cura, e você não está indo nos hospitais curar os enfermos, você está negando o dom de Deus. Mas se você usa isso e falsifica esse dom, olha, Ananias e Safira falsificou o dom da generosidade e morreram na hora. O tempo da sua destruição está chegando. É sério isso. É muito sério. E eu espero que você
reveja sua postura e mude, arrependa e converta ao Senhor e sirva ao Senhor de todo o coração, seguindo a voz de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Se Deus permitir, nós vamos continuar falando ainda sobre os dons, porque Paulo vai continuar falando no capítulo 14, mas isso na próxima aula, se Deus assim permitir. Então, esses dons espirituais, né, que seguiram os apóstolos, na verdade, quem realizava milagres, você pode ver isso lá em Marcos, capítulo 16, né, 15 em diante, diz que, vamos ler essa passagem para você entender assim melhor. Né? Marcos, capítulo 16, diz assim, versículo 15. Jesus está censurando, né, a incredulidade dos apóstolos, porque eles não creram no testemunho das pessoas que o tinham visto, né, das mulheres, dos discípulos lá de Emaús, eles não creram, eles estavam incrédulos, né? Então, versículo 14 de Marcos 16. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha bem, quem crê e for batizado será salvo. Então, se você ainda não foi batizado, você ainda não é salvo, você precisa ser para ser salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Está vendo? Impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, verso 19, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido ao céu, assentou-se à destra de Deus, e eles tendo partido, eles quem? Os apóstolos, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam. Então, Jesus cumpriu o que ele falou aos apóstolos. Jesus foi com eles, cooperou com eles. Então, os milagres tinham um propósito, qual? Confirmar a palavra que eles pregavam. Produzir fé no coração das pessoas na palavra que eles anunciavam. Como no caso de Moisés, né? Ele levou 2 sinais para Israel, para que Israel soubesse que Deus o enviou, e 10 sinais para o Egito, Faraó e o seu povo, para que Faraó soubesse que Deus estava libertando o seu povo. E os profetas posteriores fizeram milagres, sinais, para testificar, né, que eles de fato eram movidos pelo Espírito Santo. Jesus, né, para mostrar que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Né? Então, que Deus te abençoe e que você possa crescer na graça de Deus, né? E no amor de Deus e na sabedoria de Deus, para que ninguém vos engane com falácias, com mentiras, com falsos milagres, falsos sinais atrás simplesmente dos seus bens, do seu dinheiro e não do seu bem-estar. Jesus quer o seu bem-estar. Jesus quer o bem da humanidade. Mas, infelizmente, muitos falsos profetas, o próprio Jesus falou que viria, inclusive fazendo milagres e sinais, para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Jesus falou isso em Mateus 23. Né? Então, não se deixe enganar. Né? Fique com Jesus, fique com a palavra de Jesus. E que Deus te abençoe. Desculpa aí minha cachorra latindo. Né? Eu não tenho estúdio, sou simplesmente um servo de Deus, gravando aqui do meu celular para abençoar a sua vida, você que está acompanhando essa matéria aí no YouTube. Que Deus te abençoe.